Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 141º dia, trago para leitura e comentários bíblicos o livro de 1 de Samuel, capítulo 4, livro de Salmos, capítulo 82, e o livro de Mateus, capítulo 20, dos versículos 1 a 16. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Meu irmão e minha irmã, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia, ouvir os nossos devocionais, orar junto conosco. Estamos vivendo dias em que cada um tem a sua verdade, ainda que nem saiba que está vivendo uma mentira. Cada um quer viver a sua verdade, melhor, vender a sua verdade. A Bíblia está cheia de promessa, mas ela será concretizada se você acreditar na palavra de Deus. Precisamos acreditar na palavra do Senhor? É muito fácil crer quando as coisas estão cooperando, quando as promessas estão vindo. Alimente a sua fé quando tudo estiver contra. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias que estão vindo contra você. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, a sua casa, seu apartamento, celular, roupa, relógio. Ele veio para roubar a semente, essa que está sendo semeada agora para a sua vida, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação do Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Senhor, me dê a compreensão da sua palavra. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro 1 de Samuel, capítulos 4 e 5. Os filisteus vencem os israelitas. A palavra de Samuel veio a todo o Israel. Israel saiu à batalha contra os filisteus e acampou em Ebenezer. E os filisteus acamparam em Afeca. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para enfrentar Israel. E quando a guerra começou, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Quando o povo voltou ao arraial, os anciãos de Israel disseram: "Por que o Senhor nos derrotou hoje diante dos filisteus? Vamos trazer de Siló a arca da aliança do Senhor, para que esteja no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos." Então o povo mandou trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Ofne e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. A arca é tomada. Ofne e Finéias são mortos. Quando a arca da aliança do Senhor chegou ao arraial, os israelitas gritaram tão alto que o chão tremeu. Os filisteus ouviram a voz do júbilo e disseram: "Que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus?" Então souberam que a arca do Senhor havia chegado ao arraial. E os filisteus ficaram com medo e disseram: "Os deuses vieram ao arraial." E diziam mais: "Ai de nós, porque nunca antes aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que atacaram os egípcios com todo tipo de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus. Comportem-se como homens, para que não venham a ser escravos dos hebreus, como eles já foram escravos de vocês. Comportem-se como homens e lutem." Então os filisteus lutaram. Israel foi derrotado e cada um fugiu para a sua tenda. Foi uma grande derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens.
A arca de Deus foi tomada e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. A morte de Eli. Então um homem de Benjamim, saído das fileiras, correu e no mesmo dia chegou a Siló. Ele havia rasgado as suas roupas e espalhado terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira perto da estrada, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois que o homem entrou na cidade e deu a notícia, toda a cidade começou a gritar. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: "Que alvoroço é esse?" Então o homem correu e deu as notícias a Eli. Ora, Eli estava com 98 anos. Os seus olhos já não se moviam e ele não podia ver. O homem disse a Eli: "Eu venho da frente de batalha, eu fugi de lá hoje mesmo." Eli perguntou-lhe: "O que aconteceu, meu filho?" Então o mensageiro respondeu: "Israel fugiu dos filisteus. Houve grande matança entre o povo. Além disso, os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos e a arca de Deus foi tomada." Quando ele fez menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás junto ao portão da cidade, quebrou o pescoço e morreu. Ele era um homem velho e pesado e havia julgado Israel durante 40 anos. A nora de Eli, a mulher de Finéias, estava grávida e próxima do parto. Quando ela ouviu estas notícias de que a arca de Deus havia sido tomada e de que seu sogro e seu marido tinham morrido, encurvou-se e deu à luz, porque as dores lhe sobrevieram. Quando ela estava morrendo, as mulheres que a ajudavam disseram: "Não tema, porque você teve um filho." Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas deu ao menino o nome de Icabô, dizendo: "Foi-se a glória de Israel." Ela disse isto porque a arca de Deus havia sido tomada e por causa de seu sogro e de seu marido, e falou mais: "Foi-se a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada." A arca no templo de Dagom. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdode. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a colocaram no templo de Dagom, ao lado da imagem de Dagom. Quando os moradores de Asdode se levantaram de madrugada, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Eles pegaram a imagem de Dagom e a puseram de volta no seu lugar. Levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom estava caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom e as 2 mãos estavam cortadas e se encontravam na soleira da porta. Apenas o tronco dele estava inteiro. Por isso, os sacerdotes de Dagom e todos os que entram no seu templo em Asdode não pisam na soleira da porta até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor castigou duramente os moradores de Asdode e os assolou, e os feriu com tumores, tanto em Asdode como nos seus arredores. Quando os homens de Asdode viram o que estava acontecendo, disseram: "A arca do Deus de Israel não deve ficar entre nós, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus." Então enviaram mensageiros e reuniram todos os governantes dos filisteus e perguntaram: "Que faremos com a arca do Deus de Israel?" Eles responderam: "Que a arca do Deus de Israel seja levada até Gate, e depois de cidade em cidade." E a levaram até Gate. Depois que a levaram, a mão do Senhor foi contra aquela cidade, causando grande terror, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e lhes nasceram tumores. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Mas quando a arca chegou lá, os ecronitas exclamaram: "Trouxeram a arca do Deus de Israel até aqui para matar a nós e a nosso povo." Então enviaram mensageiros e reuniram todos os governantes dos filisteus e disseram: "Devolvam a arca do Deus de Israel."
que ela volte ao seu lugar, para que não mate nem a nós, nem ao nosso povo. Porque havia terror de morte em toda a cidade, e a mão de Deus castigou duramente ali. Os homens que não morriam eram atingidos com os tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. Amém. Compreendendo o livro 1 de Samuel, capítulo 4, exposição bíblica dos versículos 1 e 2. Tão logo Deus começou a revelar sua palavra ao seu povo, o inimigo aparece para atacá-lo. Os filisteus são mencionados nas Escrituras já nos dias de Abraão, conforme Gênesis 21, versículo 32, e também Gênesis 10, versículo 4. Nos livros de Samuel, aqueles inimigos dos hebreus são mencionados mais de 150 vezes. Exposição bíblica dos versículos 4 a 9. Ao contrário de Moisés e Josué, os filhos de Eli não buscaram a vontade do Senhor. Eles não estavam andando pela fé e, com toda certeza, não procuravam glorificar Deus. Pior ainda, os dois sacerdotes ímpios, Hofni e Finéias, estariam carregando a arca santa de Deus. Como Deus poderia abençoar dois pecadores aos quais ele já havia enviado o juízo? Conforme versículos 4 e 17. Também capítulo 2, versículos 29 e 34. Mas a esperança de Israel era de que a presença da arca sagrada iria livrar os israelitas das mãos dos seus inimigos. Compreendendo o versículo 10, a arca de Deus era o trono do Senhor, conforme 2 Samuel capítulo 6, versículo 2, e também Salmos 80, versículos 1 e capítulo 99, versículo 1. Mas agora esse trono estava em território inimigo. Os israelitas haviam esquecido que a arca era o trono de Deus em Israel, somente se o povo se submetesse ao Senhor e fosse obediente à sua aliança. Qualquer outra coisa não era nada além de uma superstição ignorante, o mesmo tipo de atitude de pessoas que confiam em amuletos de sorte. Compreendendo o versículo 11, a morte dos filhos de Eli cumpriu a palavra de Deus revelada a ele pelo profeta anônimo, conforme capítulo 2, versículos 27 a 36, e por Samuel, quando foi chamado pelo Senhor, capítulo 3, versículos 11 a 18. Deus havia sido longâmino com Hofni e Finéias, enquanto profanavam os sacrifícios e corrompiam o povo, mas agora o tempo deles havia chegado ao fim. Seus pecados haviam sido descobertos. Compreendendo o versículo 18, Eli provavelmente sofreu um derrame ou um ataque cardíaco, pois ele caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. Ele era pesado, talvez porque comesse muita carne dos sacrifícios, conforme capítulo 2, versículo 29, e levasse uma vida sedentária. A morte de Eli e de seus dois filhos foi o início do cumprimento da profecia de Deus de que o sacerdócio seria destruído naquela família e uma nova linhagem introduzida. E eu encerro a compreensão do livro 1 de Samuel, capítulo 4, trago o versículo 21. A presença da glória do Senhor no acampamento era um sinal especial de que os israelitas eram o povo de Deus, conforme Êxodo 40, versículo 34 e Romanos 9, versículo 4. Agora, contudo, a glória se fora e, com ela, o favor especial de Deus. Compreendendo o livro 1 de Samuel, capítulo 5, exposição bíblica dos versículos 1 e 2. No início da batalha, os filisteus ficaram assustados quando ouviram que o Deus de Israel estava no acampamento, mas agora estavam no reino dele, exaltando seus deuses. Em sua mitologia, Dagon era o principal deus dos filisteus e pai de Baal, o deus da tempestade, cujo culto trouxe tantos problemas para Israel. Compreendendo o versículo 6, o Senhor não só humilhou o Deus dos filisteus, mas também julgou o povo que o adorava. Ao capturarem a arca e tratarem o Senhor com arrogância, como se ele fosse apenas mais um Deus, os filisteus atraíram o juízo do Todo-Poderoso. E eu encerro a compreensão do livro 1 de Samuel, capítulo 5, trago o versículo 11. Deus se defendeu e provou que era o único que havia destruído a estátua de Dagon,
e trazida aflição ao povo filisteu, ninguém poderia chamar de mera coincidência ocorrência dessas pragas. Contudo, os governantes filisteus ainda tinham de descobrir como se livrar da arca sem se humilhar e sem atrair ainda mais castigo sobre sua terra. Vamos para a leitura no livro de Salmos, capítulo 82. Deus, o juiz de todos. Salmo de Asaf. Deus tomou seu lugar na congregação divina. No meio dos deuses, ele julga. Até quando julgarão injustamente e tomarão partido pela causa dos ímpios? Defendam o direito dos fracos e dos órfãos. Façam justiça aos aflitos e desamparados. Socorram os fracos e os necessitados, tirando-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem, vagueiam em trevas. Todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse: vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo. Mas vocês morrerão como simples mortais e como qualquer dos príncipes, vocês sucumbirão. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti pertencem todas as nações. Amém. Compreendendo o livro de Salmos, capítulo 82, versículo 1. Uma vez que Deus é o legislador, ele também é o juiz, conforme Isaías 33, versículo 22. E o juiz de toda a terra faz o que é justo. Gênesis 18, versículo 25. Ele preside a congregação de Israel e os magistrados da nação. O Senhor não está sentado em uma sala de audiências, ouvindo pacientemente a apresentação do caso, porque Deus é o juiz e jurado, e não precisa de alguém que lhe conte os fatos. Ele sabe o que as pessoas estão fazendo na terra e julgará a todos com justiça, conforme Salmos 11, versículos 4 a 7. Em seu tribunal não há defesa nem apelação. Ele é onisciente e seu veredito é definitivo. Trata-se de uma ocasião impressionante. Ele está em pé e prestes a anunciar sua decisão, conforme Isaías 3, versículo 13 a 15. Exposição bíblica dos versículos 2 a 7. Estes juízes não agiam com justiça, versículo 2, ou compaixão, versículos 3 e 4. Além disso, andava em desobediência à vontade de Deus, versículo 5. Também deu uma olhada em Miqueias 6, versículo 8. O pronome vocês aparece no plural no versículo 2, pois o Senhor está se dirigindo a todos os juízes iníquos. Eles defendiam a causa dos culpados porque foram subornados e não conseguiam cuidar dos órfãos e das viúvas. Compreendendo o versículo 5, é possível que o pronome eles, no versículo 5, remeta aos fracos e necessitados descritos no anterior. Os sacerdotes e levitas nem sempre faziam um bom trabalho e o povo comum não conhecia a lei o suficiente para se defender. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Oséias 4, versículo 6. Quando a lei de Deus é ignorada ou desobedecida, os alicerces da sociedade são ameaçados, pois a lei moral de Deus é o padrão pelo qual as leis do homem devem ser avaliadas. Exposição bíblica dos versículos 6 a 8. Embora tivesse cargos altos e fossem chamados de deuses, conforme Êxodo 21, versículo 6. Esses indivíduos eram apenas seres humanos e seriam julgados por seus pecados. Privilégio traz responsabilidade e responsabilidade acarreta em prestação de contas. Asaf adicionou à sua oração o pedido para que Deus trouxesse justiça a toda a terra e não somente para Israel, conforme Salmos 82, versículo 8 e capítulo 9, versículo 7 a 8. Quando o Senhor vier para julgar a terra, ninguém escapará e a sua sentença será justa. A oração de Asaf faz eco ao clamor da igreja. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6, versículo 10. E eu encerro a compreensão do livro de Salmos, capítulo 82, eu trago o versículo 6. Os deuses, versículo 1,
não são os falsos deuses dos pagãos, pois essas divindades inexistentes não são representantes judiciais do Senhor na terra. Também não são santos anjos, pois os anjos não podem morrer. Versículo 7. Esses deuses, Elohim, são pessoas que receberam a impressionante responsabilidade de representar o Senhor na terra, interpretando e aplicando a sua lei, conforme Êxodo 18, versículos 13 a 17, e capítulo 21, versículo 6. É uma grande responsabilidade representar o Senhor na terra. Levítico 19, versículo 15, Deuteronômio 1, versículo 17, capítulo 16, versículo 19. E procurar exercer a justiça ao aplicar a lei corretamente. Por isso, os funcionários públicos são servos de Deus e irão responder a Ele pelo que têm feito, conforme Romanos, capítulo 13. Vamos para a leitura no livro de Mateus, capítulo 20, versículos 1 a 16. A parábola dos trabalhadores na vinha. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados e lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram. Tendo saído de novo perto do meio-dia e às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta de 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhes perguntou: Por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Amém. Compreendendo o livro de Mateus, capítulo 20, dos versículos 1 a 16. Exposição bíblica dos versículos 1 a 16. A parábola enfatiza uma atitude correta no serviço. Note que 2 tipos de trabalhadores foram contratados naquele dia: os que firmaram um contrato e concordaram em trabalhar por um salário normal de 1 dia, e os que não tinham contrato e concordaram em aceitar o que o dono da terra julgasse correto. Os primeiros trabalhadores que o dono da terra contratou insistiram na fixação de um salário. E eu encerro a leitura da Bíblia e também da compreensão do livro de Mateus, capítulo 20, dos versículos 1 a 16, com a exposição bíblica dos versículos 15 a 16. O dono da terra deu a todos os trabalhadores a mesma quantia. É claro que aqueles que trabalharam por mais tempo se queixaram, mas eles não tinham argumento porque haviam concordado em trabalhar pelo salário normal de 1 dia e receber o que pediram. Se tivessem confiado na bondade do dono da terra, teriam recebido muito mais, porém, preferiram se garantir através de um acordo prévio. A lição para os discípulos de Cristo é óbvia.
Não devemos servir a Ele porque queremos receber uma recompensa esperada e não devemos insistir em saber o que vamos ganhar. Deus é infinitamente generoso e misericordioso e sempre nos dará muito mais do que merecemos. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor.